Olá, alunos. Vamos então entrar na aula 8 do setor B. Nós vamos ver sobre a dilatação anômala da água. O que significa isso? A água, ele é um líquido que nós temos em mais quantidade no nosso planeta. E a água, ela é padrão. Então, 1 litro de água corresponde a 1 quilo. Não sei se vocês sabiam disso. Então, veja bem. A água, ela é um líquido diferente dos outros líquidos. Tem alguns líquidos também parecidos com ela que vocês vão ver no decorrer das atividades. Mas o que acontece com a água? Quando a gente congela a água, ela dilata. E quando você ferve a água, ela contrai. Por isso que chama-se característica anômala da água. Então a gente vai ver isso nas aulas de hoje. Para você que é fã do conhecimento, vai ficar de pernas bambas com o que eu vou falar para você hoje, ok? Dilatação anômala da água e aplicação. Muito bem, a dilatação anômala da água, ela é anômala porque ela é diferente de tudo, irregular. O que você está acostumado? Quando você aquece um corpo, o que acontece com o corpo? Ele dilata, correto? Vai aumentando de volume, belezinha? A água é assim também, mas em certa região a água não é assim. A água tem um comportamento anômalo. Olha que doideira. De 0 para 4, eu estou aquecendo a água, não é? O que é o esperado? O esperado é que ela dilatasse, mas não, ela contrai. Sério, professor? Sério? E de 4 para 0, quando eu estou esfriando a água, o que é o esperado? O esperado é que ela contrai, correto? Mas não, ela dilata. Por que isso acontece? Por causa do formato hexagonal do gelo, quando ele está virando ali um sólido, beleza? Mas isso é assunto da química. Aqui eu vou mostrar mais a parte da física. Eu trouxe 2 gráficozinhos muito importantes para vocês. Um deles é o volume por temperatura. Vamos entendê-lo rapidinho aqui. Imagine que eu tenho um volume fixo aqui, ó, de um líquido a 0 graus Celsius, belezinha? E eu vou aquecê-lo até 4 graus Celsius. Quando eu aquecer o líquido, o que vai acontecer com ele? Ele vai contrair, não vai? Se ele vai contrair, ele vai diminuir de volume. Vamos supor que estava aqui, veio para essa região aqui, ó. Então, ao ligar o gráficozinho aqui, ó, ele começou daqui, ele vem, bate e depois começa a subir, belezinha? Então, esse é o gráfico da dilatação anômala da água, volume por temperatura. E onde tem 4 graus Celsius, eu tenho o volume mínimo. Vou colocar aí, ó, volume mínimo. Ok? E a densidade pela temperatura? Como é que funciona? Jogo rápido aí, ó. A gente tem que saber da fórmula da densidade. Fica facinho de montar ele. Olha só. Densidade é a massa sobre volume. Percebam que volume e densidade são inversamente proporcionais, correto? Então, onde eu tenho menor volume, eu tenho uma maior densidade. E onde eu tenho menor volume? Em 4 graus Celsius, correto? Volume mínimo. Logo, em 4 graus Celsius, vamos ter a densidade máxima. Belezinha? Vamos escrever? Densidade máxima. Muito bem. E o gráfico como é que fica? Se densidade e volume são inversos um do outro, basta inverter o gráfico. Fica uma parábola um pouquinho voltada para baixo. Belezinha? Vamos ver uma aplicação disso agora? Trouxe 2 para vocês. A primeira é muito simples. Olhem só. Imagine que eu coloco uma água fria a 4 graus Celsius no congelador, ok? Tá nesse volume aqui, ó. Quando ela caminha para 0 graus, o volume não aumenta? Então o que pode acontecer? Pode estourar um recipiente que contém água. Coisas muito comuns que deve ter acontecido com você. E tem uma outra aplicação que eu acho sensacional. Vamos ver ela? Vou mudar o quadro aqui rapidão. Ó. 1, 2, 3 e... Então agora eu vou mostrar para vocês essa aplicação que eu disse que é linda, maravilhosa. Graças à dilatação anômala da água, se mantém a vida nos polos da Terra. Olha que interessante. Vem comigo aqui, ó. Imagina uns polos a uma temperatura de menos 40 graus Celsius, correto? Então a água está perdendo calor aqui para o ambiente. Vamos imaginar que esse lago aqui, ele está com uma temperatura de 4 graus Celsius. Então, nessa região aqui, ó, essa região aqui da água, ela está perdendo calor para o ambiente, não está? Está em contato com o ar, que é uma temperatura muito baixa, correto? Então vamos supor que aqui foi para 2 graus Celsius. Só que quando essa água está a 2 graus Celsius, vem no gráfico aqui, ó, como eu mostrei para vocês agora mesmo, a 2 graus Celsius aqui, ó. Olha o que acontece. A densidade da água é menor do que em 4 graus Celsius. Então essa água aqui não desce, não desce. E ela vai continuar perdendo calor e vai chegar um momento que ela fica o quê? A 0 graus Celsius e começa a formar as primeiras pedras de gelo.
e formando essas pedras de gelo aqui. O gelo é um bom isolante térmico, vai isolar a água e a água vai ficar aqui no formato líquido, mesmo a uma temperatura de menos 40 graus Celsius, e mantém a vida aquática, mantém a vida no polo como um todo. Aula 8. Dilatação anômala da água. Calor e os fenômenos térmicos. Nessa aula, então, a gente vai ver que o comportamento do volume de água em função da temperatura, nós temos, então, um gráfico ascendente, onde eu tenho volume na vertical e na horizontal a temperatura em graus Celsius. Comportamento da densidade da água em função da temperatura. Então, na vertical eu tenho densidade e na horizontal eu tenho a temperatura. Então, vocês veem que há uma parábola descendente. Na natureza, logo contendo água com temperatura acima de 4 graus, o que acontece? Em cima, no espelho da água, é mais quente. E a proporção que vai baixando, vai ficando mais frio. Lago contendo água de 0 a 4 graus. Então, é o contrário. Embaixo a água é mais quente, em cima a água é mais fria, até alguns espelhos de água que congelam, né? Exercícios. Em classe. Ferro, bismuto, antimônio e prata são exemplos de algumas substâncias que, quando estão em estado líquido e em certas faixas de temperatura, apresentam um comportamento semelhante ao da água, entre 0 e 4 graus, ou seja, ao serem aquecidos, são contraídos ao invés de dilatados. Com alguma atenção, é possível notar alguns efeitos associados à dilatação ou contração anômala da água em nosso cotidiano. Um desses efeitos é, letra A, o fato de a água ser um bom isolante térmico. Letra B, o fato de o gelo ser formado na porção superior da água. Letra C, seu papel de regulador térmico durante a transpiração humana. Letra D, o aumento do efeito estufa pela presença de vapor de água. Letra E, o fato de o óleo flutuar sobre a água. Qual dessas alternativas é a correta? É a letra B. Ao ser esfriado de 4 a 0 graus, a água tem seu volume aumentado por dilatação e sua densidade diminuída. Logo, a água a 0 graus, que irá se converter em gelo, irá se alojar na porção superior da matéria. Exercício número 2. O gráfico a seguir mostra como varia o volume interno de um recipiente de vidro e o volume de uma porção de água em função da temperatura. Então, nós temos o gráfico na vertical volume, na horizontal temperatura. Então, nós temos uma parábola ascendente. Considere que 500 ml de água a 4 graus foram colocados em recipientes de vidro, também a 4 graus Celsius, de capacidade de 500 ml. Com relação a essa situação, são feitas algumas afirmações. Primeira, se aquecemos o conjunto a 15 graus e 0,5 ml de água transbordar, a real dilatação da água é superior a 0,5 ml. Número 2. Ao resfriar o conjunto a 0 graus, sobrará um espaço vazio entre o limite superior do recipiente e a superfície livre da água. Número 3. Para a água líquida, a qualquer outra temperatura diferente de 4 graus, a água transbordará do recipiente. Número 4. Para temperaturas superiores a 4 graus, o coeficiente de dilatação volumétrica da água é constante. Qual dessas alternativas é correta? A letra C. Apenas as afirmações 1 e 2 são corretas. Vejamos então, número 1. Se aquecemos o conjunto a 15 graus Celsius e 0,5 ml de água transbordar, a real dilatação da água é superior a 0,5 ml. Isso é correto porque o volume de 0,5 ml não corresponde à dilatação real da água, tendo em vista que o recipiente também se dilata.
portanto a dilatação real da água é superior a 0,5 ml. Número 2. Ao resfriar o conjunto a 0 graus Celsius, sobrará um espaço vazio entre o limite superior do recipiente e a superfície livre da água. Isso está incorreto porque, abaixo de 4 graus, o volume ocupado pela água é superior ao do vidro. Logo, nessa faixa de temperatura, a água transbordará do recipiente. Número 3. Para a água líquida, a qualquer outra temperatura diferente de 4 graus, a água transbordará do recipiente. Isso é correto. Com exceção à temperatura de 4 graus Celsius, o volume ocupado pela água é sempre superior ao do recipiente, ou seja, ele transbordará. Número 4. Para temperaturas superiores a 4 graus Celsius, o coeficiente de dilatação volumétrico da água é constante. Isso é incorreto. Se fosse constante, o gráfico que indica o volume de água em função da temperatura seria um segmento de reta. Pessoal, então vamos agora entrar nas aulas 9 e 10. A gente vai ver então a quantidade de calor sensível. O que seria a quantidade de calor sensível? A quantidade de calor sensível é a quantidade de calor que a gente fornece a determinada substância, mas que ela não muda o seu estado físico. Então, enquanto você aquece uma água e ela não chega a 100 graus, ali está acontecendo o calor sensível, porque ela não está mudando de estado físico. Isso é calor sensível. Vamos então a toda a teoria do material. Aulas 9 e 10. Quantidade de calor sensível. O calor e os fenômenos térmicos. Efeitos relacionados às trocas de calor. Quantidade de calor, temperatura θ. Efeito mecânico, ocorre uma dilatação. Efeito térmico, alteração na temperatura. Mudança do estado. Porém, a temperatura permanece constante. Capacidade térmica do corpo, que é representado pela letra C. Quantidade de calor, temperatura inicial a θ0, temperatura final θ. O que significa quantidade de calor ou quantidade de energia dividido pela variação de temperatura, que é igual à capacidade térmica, ou a quantidade de calor ou quantidade de energia é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. C é a capacidade térmica do corpo e depende da massa do corpo, da substância que compõe o corpo. Calor específico da substância, Czinho. A capacidade térmica do corpo é diretamente proporcional à sua massa. Algebricamente, capacidade térmica dividido pela massa é igual a calor específico do corpo ou da substância. Ou a capacidade térmica do corpo é igual à massa vezes o calor específico da substância. A constante C minúsculo é o calor específico da substância que compõe o corpo. Todos os corpos têm a sua quantidade de calor específica. Quantidade de calor sensível. A quantidade de calor que fornecida ou retirada de um corpo de massa M que provoca uma alteração de temperatura, Δθ, é dada por quantidade de calor é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura, que é igual. O C, que é a capacidade térmica, é a mesma coisa que massa vezes calor específico. Então eu posso substituir na fórmula Mzinho vezes Czinho vezes a variação de temperatura θ. Observação. Se Mzão, a massa molar da substância que compõe o corpo. Por definição, o produto ou resultado da multiplicação de Mzão vezes Czinho é o calor específico molar da substância, representado por C molar. Nesse caso, a expressão acima deve ser trabalhada na fórmula. Quantidade de calor é igual a N vezes C molar vezes Δθ. O N é o número de mols da substância. Aí nós temos então uma unidade empregadas na calorimetria. Quantidade de calor vai ser o Joule, que é o Sistema Internacional de Medidas, a usual é a caloria. A massa vai ser quilograma, pelo Sistema Internacional de Medida. Usual, a gente costuma usar grama. A variação de temperatura, Δθ, vai ser dada em Kelvin. E o usual, a gente usa Celsius. Capacidade térmica, que é o Czão, vai ser Joule dividido por Kelvin, que é o Sistema Internacional de Medida. Já o usual seria caloria dividido pela temperatura Celsius. Calor específico Czinho é igual a Joule dividido por quilo vezes temperatura Kelvin. Usual.
caloria dividido por grama vezes temperatura Celsius. Calor específico molar, C molar, é igual a joule dividido por mol vezes temperatura Kelvin. Usual seria calorias dividido por mol vezes temperatura Celsius. Definição de caloria. É a quantidade de calor que se deve fornecer a ou retirar de 1 grama de água pura sob pressão normal, para alterar sua temperatura em 1 grau Celsius, mais precisamente de 14,5 graus Celsius a 15,5 graus Celsius. As relações de unidade serão: uma caloria corresponde a 4,2 joules, variação de temperatura é igual a 1 grau Celsius, que é igual a 1 Kelvin, e 1 quilo corresponde a 10 ao cubo grama. Calor específico da água. C minúsculo da água vai ser 1 vezes cal dividido por grama vezes grau Celsius, que é igual a 4,2 vezes 10 ao cubo, joules, quilos vezes Kelvin. Joules dividido por quilo vezes Kelvin. Interpretação de sinais. Se a quantidade do calor for positivo, maior que zero, o corpo recebe energia na forma de calor. Se a quantidade de calor for menor que zero, o corpo perde energia na forma de calor. Primeiro exercício. Como se determina o valor energético dos alimentos? Você já se perguntou de que forma alguém determinou que o valor energético, por exemplo, de cada 100 gramas de banana é aproximadamente 90 kcal? Uma maneira de determinar o valor energético de um alimento é aproveitar o calor liberado em sua completa combustão para aquecer certa massa de água. Aferindo-se a variação de temperatura da água, é possível estimar a quantidade de energia liberada na queima de alimento. Em tese, essa é a energia que o alimento libera quando você o digere. Observe a tabela abaixo que mostra o valor nutricional de 100 gramas de banana nanica crua. Valor energético 90 kcal corresponde a 5% do valor diários. Carboidratos 23,9 gramas corresponde a 8% dos valores diários. Proteínas 1,4 gramas corresponde a 2% dos valores diários. Fibra alimentar 2 gramas, que corresponde a 8% dos valores diários. Cálcio 3,4 miligramas, que corresponde a 0 valores diários. Cálcio 3,4 miligramas corresponde a 0% dos valores diários. Vitamina C 5,9 miligramas corresponde a 3% dos valores diários. Fósforo 26,7 miligramas corresponde a 4% dos valores diários. Manganês 0,1 miligramas, 4% dos valores diários. Magnésio 27,8 miligramas corresponde a 11% dos valores diários. Lipídios 0,1 gramas, não há nenhum valor diário. Ferro 0,4 miligramas, 3% de valores diários. Potássio 376,5 miligramas, não há nenhuma correspondência em valores diários. E zinco 0,2 miligramas, que corresponde a 3% dos valores diários. Os valores diários com base em uma dieta de 2.000 quilocalorias a 8.400 quilojoules são representados então nessa banana nanica crua. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. Essa foi uma tabela nutricional retirada do site www.tabelanutricional.com.br/banana nanica crua. Considere que um laboratório responsável por conferir o teor energético dos alimentos tenha sido consultado para verificar se a tabela acima está ou não correta. Suponha que 150 gramas de banana nanica crua tenha sido queimados e que o valor diário nessa combustão tenha sido empregado para aquecer 2 litros de água, inicialmente a 20 graus Celsius. Considerando que apenas 60% da energia liberada na combustão tenha sido efetivamente absorvido pela água e assumido como verdadeiros valores apresentados na tabela, a temperatura final atingida pela água deve ser: nós temos então a densidade da água 10 ao cubo quilos dividido por metros cúbicos. O calor específico da água 1 cal dividido por grama grau Celsius. Qual dessas alternativas então seria a correta? Então pessoal, vamos resolver o exercício 1. No exercício 1, a gente vai ter que primeiro tirar os dados do problema. Então, a partir da tabela, se 100 gramas de banana contém 90 quilocalorias, então 150 vai ser 100 gramas mais a metade, concorda comigo? Então eu vou considerar que vai ser
100 gramas mais a metade. Então, se 100 gramas é 90 quilocalorias, a metade vai ser 45. Então, ao todo, nós vamos trabalhar com 135 quilocalorias. Certo? Assim como somente 60% da energia são usados no aquecimento da água, então a quantidade de calor cedida à água vai ser, quantidade de calor vai ser 60% vezes 135. 60% nós vamos ter que transformar em número decimal, 0,6 vezes 135. Então 0,6 vezes 135, vamos fazer a conta, 135 vezes 0,6. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 3, 18, com mais 3, 21, vão 2. 6 com mais 2, 8. Quantas casas decimais? Uma. Então, gente, a quantidade de calor cedida vai ser 81 quilocalorias. Vamos transformar isso, então, em calorias? Quilo significa 1000. 81 vezes 10 ao cubo, calorias. Ou seja, 81.000 calorias. Vamos continuar o nosso exercício. Nós vamos usar então a fórmula da quantidade de calor sensível. Então, a quantidade de calor cedida nós já calculamos, 81.000. A massa significa 12 litros de água, então vou transformar isso em 2.000 gramas. O calor específico da água é 1 e vamos calcular a variação de temperatura. Então, Δθ é igual a 81.000 dividido por 2.000 vezes 1, 2.000. Posso simplificar, 81 dividido por 2. 81 dividido por 2 vai dar 4 vezes 2, 8, 0. 1 não divide 2, 0, ficou 10, 5. Então, a variação de temperatura vai ser 40,5 graus Celsius. Então vamos finalizar o exercício, porque a gente quer saber a temperatura final. A gente calculou a variação de temperatura. Então, Δθ, eu sei que vai ser temperatura final menos temperatura inicial. O Δθ deu 40,5, nós calculamos anteriormente. Temperatura final eu não sei, a inicial diz que foi 20 graus. Então, negativo 20 graus. Vamos então calcular variação. Temperatura final é igual a 40,5 graus mais 20 graus. Temperatura final vai ser 60,5 graus Celsius. Temperatura final é igual a 60,5 graus Celsius. Então a alternativa correta é a letra D. Exercício 2. Caiu no Enem. O Sol representa uma fonte limpa e inesgotável de energia para o nosso planeta. Essa energia pode ser captada por aquecedores solares, armazenada e convertida posteriormente em trabalho útil. Considerando determinada região cuja insolação, potência solar incidente à superfície da Terra seja 800 watts por metro quadrado. Uma usina termosolar utiliza concentradores solares parabólicos que chegam a dezenas de quilômetros de extensão. Nestes coletores solares parabólicos, a luz refletida pela superfície parabólica espelhada é focalizada em um receptor em forma de cano e aquece o óleo contido em seu interior a 400 graus Celsius. O calor desse óleo é transferido para a água, vaporizando-a em uma caldeira. O vapor em alta pressão movimenta uma turbina acoplada a um gerador de energia elétrica. Então nós temos a foto aí. Considerando que a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora tenha 6 metros de largura e que focaliza no receptor os 800 watts por metro quadrado de radiação proveniente do Sol e que o calor específico da água é 1 cal vezes grama elevado a menos 1, significa uma divisão por grama, graus Celsius elevado a menos 1. Então, o que vai ser dividido? 1 cal dividido por grama graus Celsius, que é igual a 4,2 joules dividido por quilos,
vezes graus Celsius. Então, o comprimento linear do refletor parabólico necessário para elevar a temperatura de 1 metro cúbico, equivalente a 1 tonelada de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, em 1 hora estará entre... Então vamos resolver o exercício 2, a quantidade de calor necessária para aquecer a água. Olha, veja bem, a água não vai estar mudando de estado físico, ela vai apenas ser aquecida. Então você vai ter que usar a fórmula do calor sensível. Bom, a quantidade de calor eu vou descobrir. A massa diz que é 1 tonelada, então 1000 quilos. O calor específico eu vou ter que usar em joule, porque está em quilo, né? É uma quantidade muito grande. E aqui eu tenho a variação de temperatura. No problema me diz que é de 20 graus para 100 graus. Então a temperatura final é 100 e a inicial 20. Então a quantidade de calor vai ser 1000 vezes 4.200 vezes 80. A quantidade de calor vai ser igual, resolvendo, 4.200 vezes 1000. $4.200.000 vezes 80. Zero, 16, 8 vezes 4, 32, 33. Vamos colocar os pontos, 336 milhões. Então a quantidade de calor vai ser igual a 336 vezes 10, ó, vou colocar aqui em notação, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a sexta joules. Então, por ter sido recebido, nós vamos usar uma fórmula que vocês já devem ter trabalhado no ano passado. Potência é igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Então, a quantidade de calor nós já encontramos, 336.000, 336 vezes 10 a sexta joules, dividido. Então aqui ó, a variação do tempo. Então nós temos que considerar os segundos. Segundos são 3.600 segundos em 1 hora. Então eu posso escrever 36 vezes 10 ao quadrado. Então eu posso pegar e fazer o seguinte, 336 dividido por 36. 336 dividido por 36. Como é que eu tenho dois algarismos, os dois primeiros não dá, porque fica 33 dividido por 36, não dá certo, vou ter que colocar mais um. Ficou 33 dividido por 3, que daria acima de 10, mas aqui eu não posso colocar. Posso colocar no máximo até do 0 ao 9. 9 vezes 6, 54, vão 5. 9 vezes 3, 27, 28, 29, 30, 32. Subtraindo, 2. Então ficou 12. Quero continuar. Coloco uma vírgula e um zero aqui. 12 dividido por 3 daria 4. 6 vezes 4, 24, com 2. 12 com mais 2, 14. Passaria. Então vou colocar um algarismo a menos. Então continuando. 6 vezes 3, 18, vai 1. Escrever 3, 9, mais 1, 10. Diminuindo, 2, 1. Então, aqui vai ficar uma dízima, 9,33333. Então, aproximadamente 9,3. Então, potência vai ser igual a 9,3 vezes 10 elevado a 6 menos 2. 9,3 vezes 10 a quarta watts. Então, vamos continuar o nosso exercício. Nós temos então que aplicar agora o cálculo matemático da regra de 3 simples. Por quê? No enunciado me dá que 800 watts corresponde a 1 metro quadrado. Então 9,3 vezes 10 a quarta watts vai corresponder a quanto de área? Então a gente vai multiplicar isso aqui e vamos encontrar 800 vezes A, 800A. 1 vezes 9,3, 9,3 vezes 10 a quarta. O A então vai ser 9,3 vezes 10 a quarta
dividido por 800. 9,3 vezes 10 à quarta, eu posso transformar 800 em notação, e eu vou pegar 9,3 dividido por 8. 9,3 dividido por 8. Bom, eu tenho que primeiro igualar as casas decimais. Eu tenho uma casa, vou ter que colocar um zero lá e tirar a vírgula. Ficou 93 dividido por 80. 93 dividido por 80 dá 1. 1 vezes 80, 80, sobra um 13. Quero continuar. Coloco uma vírgula, automaticamente aumento o zero. 13 dividido por 8 vai dar 1 de novo. 1 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. Vou diminuir. Continuando então, 50 por 8, automaticamente eu posso colocar um zero. 50 por 8 vai dar 6 vezes 0, 0, 6 vezes 8, 48. Vou colocar mais o zero, ficou 200. 200 por 8 vai dar 2. 80 por 2, 160. Diminuindo, sobrou 40. A vírgula me dá direito a um zero. 400 por 8, 5. Então aqui a área vai ser 1,1625 vezes, vamos resolver a notação, vai ficar 10 à quarta menos 2. Vou apagar aquela parte de lá para a gente finalizar do lado de lá. Então vai ficar a área é igual a 1,1625 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, a vírgula vai dar para a direita 2 casas. Metros quadrados. Então, gente, o nosso problema ainda não finalizou. Porque o que ele quer? Ele quer a distância entre a borda inferior e a borda superior da superfície refletora, tendo 6 metros de largura e que focaliza no receptor a 800 watts metros quadrados. Se você for analisar o desenho, só da base refletora é um retângulo. Então, eu vou usar a fórmula da área de retângulo. A área é igual à base, que nesse caso eu vou colocar a distância, vezes o comprimento. Quanto que ele me deu de área? 116,25. A distância é o que eu vou achar. E o comprimento ele me deu 6. Então, a distância vai ser 116,25 dividido por 6. 116,25 dividido por 6. Bom, duas casas decimais, vou colocar 2 zeros e tiro a vírgula. Então ficou 11.625 dividido por 600. 3 algarismos, 116 não dá para dividir por 600. Vou colocar mais um algarismo. Ficou 1.162 dividido por 600. Aí dá que no caso, 1.162 dividido por 600 vai dar 1. 1 vezes 0, 0, 1 vezes 0, 0, 6 vezes 1, 6. Subtraindo, vai dar 562. Eu baixo 5. Ficou 5.625 dividido por 600. Considero os dois primeiros algarismos, 56 por 6 dá 9. 954. 9 vezes 0, 0, 9 vezes 0, 0, 954. Diminuindo 225. Se eu quiser continuar, coloco uma vírgula, coloco um zero. 2.225 dividido por 600. Quanto que daria? Qual o número mais próximo? 3. 3 vezes 0, 0. 6 vezes 3, 18. 0, 5. 22 por 18, 4. 19,3, então eu vou aproximar isso para 19 metros. Então a alternativa correta é a letra A, que vai de 15 metros a 21 metros, porque aqui na verdade vai dar um número muito quebrado. Então nós vamos deixar apenas a aproximação para 19 metros. Então, aluno, nós terminamos essas atividades nas aulas 8, 9 e 10, as discussões em sala. Agora vocês deverão ir ao plural e fazerem todas as atividades, as tarefas mínimas e complementares. Futuramente a gente vai terminar as aulas 11 e 12 e marcaremos a última avaliação desse material. Estudem!